Vamos então dar início à nossa audição. Temos hoje connosco a doutora Sofia Serra da Silva, a quem agradeço em nome deste grupo de trabalho a disponibilidade para estar aqui connosco e trazer o seu contributo para a reflexão que temos em curso. A doutora Sofia está, digamos, especializada na área da ciência política, certo? E tem vindo a fazer as suas investigações, nomeadamente na área de colaboração com o FCT e, no quadro, muitas dessas atividades académicas do ISCTE e, portanto, já com uma muito significativa, um significativo acervo de trabalhos de avaliação dos modos de inter-relação dos parlamentos com os seus públicos-alvo, que naturalmente é o conjunto da cidadania. E, nomeadamente, no caso desses trabalhos, também uma particular atenção ao Parlamento português. E, portanto, é em relação a esta temática, no quadro do nosso grupo de trabalho sobre o Parlamento Digital e com vista aos trabalhos que temos em curso de valorização das novas tecnologias de informação e comunicação, é que vamos ouvir o contributo da doutora Sofia, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade e a quem dou a palavra para a sua apresentação e depois trocaremos aqui subsequentes impressões. Muito obrigado. Muito obrigada eu. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite por duas razões. Porque não só posso, de alguma forma, contribuir modestamente para o trabalho que têm vindo a fazer neste grupo, como também posso testemunhar em direto este mesmo trabalho, que para mim, fazendo um doutoramento nesta área, é uma mais-valia. O timing foi perfeito. A apresentação que eu venho aqui hoje fazer é no contexto do meu doutoramento, que comecei em 2014 no ICS, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, do qual também gostaria de agradecer publicamente à minha orientadora, a doutora Marina Costa Lobo, e à professora Cristina Lessner Bandeira, que trabalhou comigo este ano na Universidade de Leeds. Posto isto, penso que então posso começar. Eu dividi a apresentação em duas partes. Vou fazer, tendo em conta também os esclarecimentos muito úteis que o Tiago me forneceu sobre em que fase o grupo de trabalho estava, dividi a apresentação em duas partes. Uma primeira parte mais teórica, mas breve, e uma segunda parte mais focada no Parlamento português e na performance dele nas novas tecnologias de informação. Gostaria então de começar com uma breve definição de e-Parliament, digamos, ou por outras palavras, de Parlamento eletrónico. É uma definição das Nações Unidas, de 2008. É uma definição que, diga-se de passagem, é bastante consensual na literatura e da qual eu gostaria de salientar, sobretudo, dois aspectos. Eu peço já desculpa, mas alguns slides e algumas expressões estão em inglês. É bastante difícil traduzir algumas palavras e expressões para português. Peço desculpa por isso. E a tese é em inglês, portanto, também tinha alguma dificuldade em traduzir. Desta definição, eu gostaria de salientar que e-Parliament, ou um Parlamento eletrónico, é um Parlamento que é fortalecido, digamos assim, não é a melhor tradução para empowered, mas fortalecido para ser mais transparente, acessível e accountable, através do uso das novas tecnologias de informação. Eu trouxe esta definição, para além dela ser bastante consensual na literatura, ela identifica também um aspecto muito importante, que é o papel dos cidadãos, em que também eles podem ser fortalecidos para estarem mais envolvidos na vida diária dos seus parlamentos através das tecnologias de informação. Um breve overview sobre a evolução da utilização da internet e das tecnologias de informação nos parlamentos nacionais. Sabemos que em 2000, um estudo da Pippa Norris indicava que 57% dos parlamentos nacionais que ela analisou, que foi a grande maioria dos parlamentos existentes, tinham um website. A pergunta de pesquisa da autora nesta altura era quais eram os parlamentos que tinham um website, que estavam online e porquê, e tentou explicar isso olhando para diversos fatores. Em 2006, passado apenas 7 anos, esse número passou drasticamente para 97%. A esmagadora maioria dos parlamentos nacionais em todo o mundo tem um website.
E hoje em dia a pergunta já não se faz quais são os que estão online, mas como é que estão online, em que atividades participam e como é que estão a utilizar a internet nas suas atividades e na sua relação com os cidadãos. Neste contexto, têm sido várias as instituições e agências que têm promovido esta agenda e que têm recomendado a utilização das novas tecnologias de informação aplicadas aos parlamentos, desde o Interparliamentary Union, desde a União Europeia, desde a Agência Internacional para o Desenvolvimento dos Estados Unidos, desde o Banco Mundial. Procurei também trazer aqui alguns dos contributos possíveis que estas ferramentas possam ter para as funções-chave dos parlamentos. A literatura da ciência política aponta como 4 funções-chaves nos temas parlamentares: a função de legislação, legitimação, representação e escrutínio. Para cada uma delas, nós podemos dar exemplos de como é que as TIC e a internet podem ser utilizadas para promover essas mesmas funções e ajudar no seu desenvolvimento. Por exemplo, ao nível da função de legislação, as tecnologias podem ser implementadas no sentido de agilizar as atividades internas associadas ao processo legislativo e também no sentido de organizar da melhor forma os acervos de informação associada também à legislação. Ao nível da representação, por exemplo, pode ser dado vários exemplos. Um deles é que as TIC promovem o fortalecimento da relação do Parlamento com os cidadãos e, por isso, consequentemente, a sua representatividade melhora junto dos seus representantes. Para além disso, ainda nesta dimensão, é possível também, com a utilização das novas tecnologias de informação, promover interatividade bilateral ou interatividade multilateral. Ao nível do escrutínio e da fiscalização, o que é consensual na literatura é que as TIC podem promover a melhoria do accountability, digamos que, se pudermos traduzir, seria da responsabilização, responsabilizar os seus representantes pelas suas atividades e pelo seu papel no Parlamento. Por último, ao nível da legitimação do Parlamento, ao nível desta função, as TIC também podem dar um contributo bastante útil na promoção dos Parlamentos aos olhos dos seus cidadãos, na divulgação de informação e ainda na literacia política e na educação política dos seus cidadãos. Para além destas 4 funções, teoricamente estas são as 4 funções que a literatura aponta como funções-chave dos parlamentos num sistema parlamentar. E, consequentemente, muitas vezes a relação entre o Parlamento e os seus cidadãos tem sido negligenciada ao longo dos anos e na literatura ao longo dos vários anos. O foco tem sido muito mais a relação entre o Executivo e o Parlamento e não tanto o Parlamento e os cidadãos. Por essa razão tem-se estudado pouco a relação dos cidadãos com os Parlamentos. Mais recentemente é que tem sido cada vez mais estudado. Com o século XXI, na maioria dos Parlamentos europeus, tem havido uma mudança de foco que passou do Executivo para os cidadãos. E isso fez com que nascesse uma 5ª função, que agora sim já é reconhecida e que é atribuída aos Parlamentos, que é a função de Public Engagement, de envolvimento dos cidadãos. Porquê? Com o século XXI e com as novas tecnologias de informação, o foco já não é tanto a relação entre o Executivo e o Parlamento, mas sim o Parlamento e os cidadãos. Até porque os cidadãos cada vez mais procuram saber informação sobre o que se passa internamente, querem cada vez mais um Parlamento transparente, um Parlamento acessível, querem ter direito a aceder aos documentos públicos e também esperam que o Parlamento se direcione aos cidadãos. Neste sentido, nasceu, digamos, uma 5ª função, que hoje em dia já é mais atribuída aos Parlamentos, que é de Public Engagement, que, na minha opinião, é a função na qual as TIC podem desempenhar um melhor papel, que é no sentido de envolver as pessoas no que se passa na vida interna dos Parlamentos. Trouxe aqui também alguns exemplos de algumas iniciativas que têm, provavelmente já conhecerão algumas. Trouxe aqui exemplos do Reino Unido, não poderia ser. O Reino Unido tem feito um trabalho já de vários anos para cá, no sentido de implementar as novas tecnologias de informação. Sei que já ouviram a professora Cristina Lessern-Bandeira em julho, portanto, ela, melhor do que ninguém, já explicou também várias iniciativas, do qual ela também fez parte. Eu quis trazer aqui alguns exemplos e não vou falar só do Reino Unido.
Em 2000, por exemplo, portanto já há bastante tempo, o Reino Unido desenvolveu um projeto de uma consulta online a sobreviventes de violência doméstica. Isto é apenas para vos exemplificar as várias iniciativas que as SIC podem ter. Essa consulta online esteve aberta durante cerca de um mês. Cada pessoa podia colocar um contributo, um testemunho nessa página. E depois esses contributos e esses testemunhos foram, de certa forma, introduzidos no ciclo das políticas públicas e, portanto, foram introduzidos e aglomerados na legislação que depois foi produzida sobre o tema da violência doméstica. Em termos gerais, os participantes, houve um feedback muito positivo dos participantes, sentiram que tiveram uma voz e que essa voz foi ouvida e, portanto, um feedback muito positivo. Outros exemplos que vêm do Reino Unido é, por exemplo, o blog dos Lords, que já foi criado em 2008. É um blog de vários Lords da Câmara Alta do Parlamento, que escrevem em colaboração sobre diversos temas e que têm como objetivo, está escrito na página deles, na sua apresentação, promover um maior engagement, promover um maior envolvimento dos cidadãos nas questões que os Lords tratam. Por último, uma iniciativa que a mim me diz muito, que eu acho que realmente é um avanço enorme e é muito interessante, que também sei que a professora Cristina já aqui mencionou, que é os Digital Debates, que começaram este ano, há cerca de uns meses atrás. Eles ocorrem no Twitter oficial do Parlamento Britânico, em que há uma hashtag associada para cada tema. Depois de estar um tempo aberto e de se recolher vários testemunhos de quem quiser participar através dessa hashtag no Twitter, esses contributos depois são utilizados no debate físico que vai haver na Câmara dos Comuns. Portanto, há um membro que é responsável, que vai levar esse debate para o Twitter com uma hashtag. As pessoas, durante algum tempo, participam na sua conveniência, na conveniência do seu lar e de acordo com a sua disponibilidade, e depois esses contributos são utilizados e o membro tem que fazer uma espécie de um relatório desses inputs que foram trazidos pelos cidadãos e depois é introduzido no debate físico que vai haver na Câmara. Outro exemplo muito interessante é o Parlamento Regional Escocês, em que eles têm um sistema eletrónico de petições que é muito elogiado em todo o mundo. Eu quis trazer também aqui porque acho que as petições é realmente também uma das áreas onde as tecnologias de informação podem ser muito úteis. Este sistema é bastante completo. Existem outros sistemas eletrónicos de petições, mas o sistema escocês é elogiado na literatura e é bastante completo. Porquê? Permite criar petições online, permite ver e assinar as petições, permite providenciar toda aquela informação contextual de quem é que apoia e de quem é que submeteu essa petição, permite comentar as petições nesse mesmo site, permite conhecer o estado da petição. A petição pode estar aberta a novas assinaturas, pode estar fechada porque já foi apreciada, ou pode estar em curso, ainda a ser apreciada, e, portanto, um cidadão interessado pode conhecer o estado da petição que ele participou ou que ele deu origem. E, por último, e mais importante, o sistema permite conhecer o resultado das petições apreciadas. Portanto, é um sistema que permite conhecer todo o ciclo de vida da petição. Eu consigo saber quem é que a submeteu, consigo comentar, consigo assinar, consigo saber o estado dela e depois consigo saber o resultado final dessa petição. É uma ferramenta que é muito útil, para além de ser uma ferramenta complementar a outras vias tradicionais de participação política e participação pública. Na minha perspectiva, uma das vantagens mais importantes que gostaria de realçar é a possibilidade de ser acedida em qualquer momento e na conveniência do lar de cada cidadão. Outro exemplo que eu gostaria aqui de trazer e que já traz o tema para a mesa, que é as redes sociais. O Parlamento Europeu é, digamos, o campeão de presença nas redes sociais. Eu contabilizei esta semana cerca de 15 redes sociais onde o Parlamento Europeu está. Claramente é uma estratégia multicanal. Muitos dos parlamentos, por vezes, só têm um website ou têm um website e mais presença numa rede social, como o Facebook ou o YouTube. Vários já começam a ter uma estratégia multicanal. E o Parlamento Europeu é muito inteligente na forma como está presente nas redes sociais, porque utiliza as características inerentes a essas redes sociais a seu favor.
Por exemplo, o Vimeo e o YouTube são semelhantes em certa medida porque trata-se de colocar vídeos online. Só que o Vimeo permite colocar vídeos até 6 segundos e o YouTube, não sei se tem um limite temporal para os vídeos, mas permite um conteúdo multimédia muito maior. Então, eles utilizam o Vimeo para pequenos anúncios, digamos assim, sobre um tema, pequenos resumos de 6 segundos, e o YouTube para complementar, para colocar a informação multimédia em maior. A mesma coisa fazem com o Facebook e com o Twitter. O Twitter também permite um número limitado de caracteres e, portanto, informação mais sistematizada e de curta extensão, enquanto que o Facebook permite um diálogo maior e uma informação mais prolongada. Pronto, eles estão presentes em vários. Eu trouxe aqui um infográfico que vem do Pinterest do Parlamento Europeu. O Pinterest, para quem não conhece, é, digamos, um quadro onde podemos armazenar as nossas imagens como pins. Portanto, basta fazer uma pesquisa sobre qualquer tema e qualquer conteúdo que esteja em suporte de imagem aparece-nos e nós podemos guardar no nosso tabuleiro, digamos assim, com os nossos pins. O Parlamento Europeu também tem um Pinterest, no qual publica sobretudo infográficos, com a sua informação sistematizada de forma visual e muito esquemática para chegar a outro tipo de pessoas. Por exemplo, eles próprios criaram um infográfico sobre a sua presença no mundo online. Aqui podem ver, tem aqui alguns dados sobre a presença na web em geral e alguns dados sobre a presença nos mídias sociais, como o YouTube, em que em 2007 tinham 6 milhões, ou no Flickr, que é onde colocam fotografias e tinham 3.500 fotografias livres para serem usadas. Ou, por exemplo, no Facebook também estão presentes, em que tinham 374 mil fãs. Hoje eu voltei a ver, já são mais de 2 milhões, portanto, estes dados já são de cerca de 2007, 2008. No Twitter também eles próprios colocam aqui uma evolução tremenda. Em 2009, 2.000, cerca de 2.000 seguidores, e em 2012, 40 mil. Hoje em dia têm muito mais. Portanto, eles estão presentes, têm uma estratégia multicanal, e estão presentes em várias redes e sabem utilizar de forma muito inteligente as características inerentes a essas redes a seu favor. Mas, claro, também tem uma equipa de 25 pessoas, se não estou em erro. Só para as redes sociais. 25, se não estou em erro. Isto leva-me então a um segundo tópico, que é a importância das redes sociais para o Parlamento. Elas são importantes por duas razões. Primeiro, são eficazes na promoção daquilo que é o entendimento público, daquilo que é o trabalho e daquilo que é o papel do Parlamento. Eles promovem esse entendimento de uma melhor forma. E, para além disso, são eficazes porque permitem alcançar outros cidadãos e comunidades que, por norma, teriam menos probabilidade de visitar o website do Parlamento. Desta forma, o que a literatura recomenda é uma estratégia de interligação entre a presença na web 1.0, na web estática, que é o website, e a presença na web 2.0, que é nas redes sociais, no Facebook, Twitter e YouTube. Portanto, essa interligação entre uma presença nos dois mundos, digamos assim, é benéfico e, segundo a literatura, trará um maior envolvimento dos cidadãos. Continuando ainda na importância das redes sociais, gostaria também de dizer que elas são importantes por outras razões. Primeiro, elas permitem alcançar determinados grupos sociodemográficos que provavelmente não se envolveriam com o Parlamento pelas vias tradicionais, que é o caso dos jovens. Onde é que os jovens estão na internet? Nas redes sociais. Então, o meu argumento aqui não é só relativamente aos jovens, mas é tentar perceber onde é que como é que as pessoas utilizam a internet e fazer o Parlamento chegar até elas. Porque, enquanto que eu, se estiver interessada, posso ir ao website, mas eu é que tenho que ir ao website. Se eu fizer uma única vez um gosto no Facebook do Parlamento, a informação chega-me. É um sentido completamente diferente. E o primeiro implica um trabalho, digamos assim, um interesse da minha parte em ir ao website e pesquisar, enquanto que, se eu fizer um gosto na página do Facebook, vai aparecer no meu mural e eu vou ser, digamos assim, atingida com essa informação. É uma atitude muito mais passiva, mas ao mesmo tempo essa informação está-me a chegar. E aqui o meu argumento é que não importa só ter um website muito desenvolvido, com imensa informação rica e com um design fantástico, muito acessível e muito fácil de usar, porque isso faz parte do mundo da internet que evoluiu para outro sentido, que evoluiu da Web 1 para a Web 2, e na Web 2, que é as redes sociais, digamos assim, as plataformas interativas, é onde as pessoas estão. E eu já vou fortalecer este meu argumento mais daqui a pouco.
Continuando na importância das redes sociais, elas também permitem comunicar com e entre redes e grupos que podem ser politicamente ativas, mas que não veem propriamente os benefícios de participar no formal politics, na política mais formal. Para além disso, permite ao Parlamento aproveitar o baixo custo dos serviços de marketing digital, que são de marketing viral, para alcançar e chegar a um grupo de pessoas muito mais abrangente e um número muito maior de pessoas. Para além disso, apresentam o Parlamento como uma instituição mais dinâmica, mais inovadora, mais transparente, mais comunicativa. E agora passando então ao Parlamento português em específico na internet. Eu trouxe aqui algumas métricas que são estimativas. Porquê que são estimativas? Estas métricas são calculadas por um software que se chama Alexa, que nós utilizamos para medir a performance de websites e de contas nas redes sociais. E são estimativas porque os dados do website do Parlamento Português não estão disponíveis. Eu não sei como é que ele faz esse cruzamento, mas para alguns websites ele produz dados concretos e rigorosos, científicos, e para outros ele só produz estimativas por causa do acesso à informação. Mas com certeza que estes dados também as equipas técnicas os têm, e eu trouxe estes dados aqui por duas razões. Estas métricas trouxe-vos aqui para, primeiro, consciencializar-vos da sua existência e da importância de as utilizarmos. E, em segundo lugar, porque, apesar de serem valores estimativos, eles podem trazer algo de novo para o debate que têm vindo a fazer aqui. Uma das primeiras métricas que eu aqui trouxe tem a ver com de onde é que vêm os visitantes do website do Parlamento Português. Isto nada nos diz sobre a nacionalidade, diz-nos apenas o local onde foi acessado o website em termos do computador, nada nos diz sobre a nacionalidade, mas é um dado relativo que acaba por ser interessante de certa maneira. Temos aqui uma percentagem muito elevada de Portugal e uns 10% do Brasil. Não sabemos se são portugueses no Brasil, pronto, não sabemos nada sobre a nacionalidade, mas é um dado interessante. Os dados que para mim são mais interessantes e que eu gostaria de focar são os dados de engagement. Tentar então explicar aqui estas três medidas. Estas três medidas, na sua globalidade, permitem-nos ver o quão atrativo é o website do Parlamento. Tudo bem que isto são estimativas, mas vamos considerar que não são estimativas, não é? Ou pelo menos têm algum valor, mas reforçar que não têm o rigor científico de medidas concretas. Por exemplo, o bounce rate diz-nos o quê? Em cada 100 indivíduos, cerca de 53 deixa a página principal do website, sem passar por outros conteúdos. Vê a primeira página e vai-se embora. Em termos comparativos, valores na casa dos 52% não estão maus. Se fossem valores na casa dos 80%, ou seja, 80% dos indivíduos que visitam a página principal do website saíam dessa página sem pesquisar outros conteúdos, outros links dentro do website, seriam valores muito maus. Valores muito bons seriam na casa dos 30%. O que esta taxa nos diz é que, tudo bem que não, é uma estimativa, tudo bem, mas não estamos nem muito bem nem muito mal, mas se quisermos baixar esta taxa para 30%, a pergunta que devemos fazer é como tornar a página principal do website mais atrativa. Portanto, é este tipo de reflexão que eu gostaria de trazer para aqui através da utilização destes indicadores, que, na minha opinião, podem ser muito úteis. Porque cerca de metade das pessoas, um pouco mais de cerca de metade das pessoas que visitam a página principal, não só veem a página principal. Das duas, uma. Ou a página principal tem uma informação muito completa e muito interessante e, portanto, não é preciso ver muito mais para além da página principal, mas isso só acontece para alguns setores de business, por exemplo, em que algumas empresas têm uma página principal em que tem lá tudo, ou então realmente ainda há um trabalho que se possa fazer no sentido de dinamizar e tornar mais atrativa a página principal. Outro indicador de engagement é o Daily Pages View por visitante. É o número de páginas, em média, que cada visitante vê por dia. Para terem uma ideia, a Google terá, em média, um valor de 2.0. 2 páginas, em média, porque é a página principal onde se pesquisa e a página que é devolvida depois com os resultados. Média de 2 páginas vistas por cada visitante. Enquanto que o website do Parlamento Português tem uma média um bocadinho superior, 3. Aqui há que dizer, ou seja, em média, cada visitante por dia vê 3 páginas do website, 3 páginas internas do website do Parlamento. Este valor, se for muito elevado, neste momento não é muito elevado, mas estas medidas devem ser monitorizadas, este valor, se for muito elevado, tem uma interpretação negativa.
pois poderá significar que a informação não está agrupada da melhor forma e o cidadão, o visitante, precisa de saltar de página em página dentro do Parlamento para encontrar essa informação. Depois, em termos do tempo que é gasto por cada visitante em termos médios, cada visitante em termos médios gasta 3 minutos no website. Ao contrário do valor anterior, aqui um valor superior não teria uma interpretação necessariamente negativa, porque nós sabemos que um utilizador médio da internet é impaciente, portanto ele não vai ficar à espera que os resultados sejam devolvidos. Se aqui tivéssemos um valor mais elevado, significaria simplesmente que as pessoas estão interessadas e que passam mais tempo no website. Para este indicador também nos pode trazer para a reflexão a pergunta: o que é que podemos fazer para que as pessoas passem mais tempo no website, não é? Estas são as medidas que eu gostaria mesmo de salientar, porque penso que são muito importantes. Depois, existem outras medidas que os softwares de hoje em dia nos podem dar sobre a performance dos websites. Por exemplo, nós sabemos que, em números estimados, 72% do tráfego total mensal vem de tráfego que vem de pesquisa, de motores de busca. E que, para mim foi curioso saber que as palavras de onde vem mais tráfego de pesquisa são as palavras AR-TV. Para mim foi curioso. Isto faz-nos, não é a palavra mais popular, mas é de onde vem mais tráfego que vem dos motores de busca para o website. Isto poderá também nos... Isto poderá nos fazer refletir sobre se será melhor ou não dar mais destaque e visibilidade ao canal de televisão do Parlamento no website. Eu sei que ele já lá está, mas como muitas pessoas vêm direcionadas para o website com o interesse de pesquisar pelo canal, pode ser feita a pesquisa nesse sentido. A única que eu não consigo aqui explicar é a biografia, mas penso que serão biografias dos deputados. Pode explicar só este quadro? Sim. Pronto, este quadro o que nos diz é, portanto, sabemos que 72% do tráfego mensal vem de tráfego de pesquisa, ou seja, de motores de busca, o Bing, o Google, pronto. E aquilo dá-nos as palavras mais populares, mas sobretudo o que a mim me interessa é a percentagem de tráfego que vem da pesquisa dessas palavras. O que aqui vemos é que cerca de 20% do tráfego que vem de pesquisa na Google, por exemplo, não é? Há outros motores, mas cingindo-nos agora à Google, vêm da pesquisa pela palavra, pela expressão AR-TV. Depois existem aqui outras, por exemplo, AR é uma palavra muito popular, finanças, a Constituição aparece várias vezes em diversas denominações, mas se formos ali ver a coluna da percentagem de tráfego de pesquisa, vemos que as duas primeiras, que é quase 20%, não chega, mas é quase 20%, vêm da pesquisa da expressão AR-TV. E este tipo de dados pode ser interessante para fazer uma reflexão sobre como é que então poderemos, se as pessoas realmente estão a pesquisar, chegam ao site pesquisando pelo canal do Parlamento, como é que poderemos trabalhar com estes dados e talvez tornar mais visível os conteúdos do Parlamento no próprio website. Pronto. Agora, algumas métricas sobre características sociodemográficas. Aqui tenho mesmo que reforçar como são estimativas. Estes dados aqui são muito relativos. E nem acho que vale a pena falar de cada um deles, apenas para dizer que estes dados, as equipas técnicas conseguem tê-los, ainda muito melhor do que estes softwares, não é? Porque os softwares são externos, portanto, internamente as equipas técnicas têm muito mais facilidade em aceder a estes dados, e estes dados são importantes, na minha opinião, porquê? Porque podemos ver quem é que está subrepresentado no website. Por exemplo, aqui esta estimativa diz-nos que as mulheres visitam muito menos o website do que os homens do Parlamento. Claro, mais uma vez, são estimativas, ainda mais sendo estimativas de características sociodemográficas, ainda é de realçar ainda mais que são estimativas, têm o valor que têm, mas isto só para consciencializar que a utilização destas métricas também nos permitem ver, de certa forma, quem é que utiliza. Eu não sei como é que eles fazem estes cálculos, mas é possível chegar quem é que utiliza o website e, dessa forma, conseguir perceber qual é a estratégia melhor para modificar, alterar, melhorar o website, no sentido de se tornar mais inclusivo para estas pessoas que não estão a chegar ao website. Pronto, eles dão-nos várias características. Como eu disse, como não tenho grande confiança nestes valores,
Não acho que não há necessidade de vermos um a um, mas elas existem e, mais uma vez, se vierem dos serviços técnicos, ainda são mais fidedignas e, por isso, melhores para serem usadas. Agora, passando do website para as redes sociais, gostaria aqui de salientar duas redes, o Facebook e o YouTube. O Facebook, não sei se sabem, mas é a rede social em Portugal mais famosa, o que também acontece no mundo. Primeiro o Facebook, em segundo lugar o YouTube. Portugal segue a mesma tendência. Um estudo da Marktest de 2015 indicou que houve um crescimento enorme de 2008 para 2015 no número de utilizadores de redes sociais. Passou de 17% para 54%, triplicou o valor de pessoas percentual que utiliza as redes sociais. Sim. Triplicou. 94% dos utilizadores das redes sociais têm conta no Facebook, enquanto 41% têm conta no YouTube. Claro que aqui também poderão dizer, ok, mas o YouTube eu posso assistir sem ter conta. Pronto, é muito mais... Mas, de qualquer das formas, é uma diferença enorme e significa que as pessoas estão muito mais envolvidas no Facebook. E, para além disso, os inquiridos deste estudo da Marktest indicaram também que a rede social era, para eles, a rede mais credível e a que mais informa. Logo, a minha pergunta, depois destes dados e de perceber onde é que os portugueses estão ao nível da internet, existe uma conta oficial do Parlamento? Não. Melhor do que eu sabem que não. Mas é a pergunta que se faz colocar aqui depois destes dados. Existe sim uma conta oficial do Parlamento Cultural e do canal do Parlamento. Eu vou analisar umas métricas do Parlamento Cultural, do Facebook do Parlamento Cultural. Então, o Facebook do Parlamento Cultural, que tem como objetivo divulgação e promoção de eventos culturais no Parlamento, tem 3.520 gostos. Estes são dados do início da semana. Em termos de crescimento de gostos nos últimos 30 dias, 0,5. Número de pessoas que fala sobre o Parlamento Cultural, 39. A taxa de engagement, que é o número de pessoas que falam a dividir pelo número de gostos, é 0,9, que deveria ser superior a 7%, que é a taxa de quão envolve os cidadãos, os utilizadores do Facebook naquela página. Número de posts por semana, em média, 2. Eu tenho dados de dezembro de 2015 em que era 1, em média. Portanto, houve uma evolução, de certa forma. Número de gostos, comentários e partilhas por cada post, em média, são 11. E agora um indicador que eu gostava de salientar, que é o tipo de posts que é feito. 96% são fotografias e 4,2% são vídeo. Eu já vou explicar porque é que esta discrepância é importante, principalmente porque é que o valor tão pequeno de conteúdos de vídeo é importante. Vou já explicar de seguida. Hashtags usam, em dezembro de 2015 não usavam. Agora, o YouTube. Um estudo da Cisco diz-nos que pelo ano 2017 os conteúdos multimédias em vídeo vão contar com 69%, vão corresponder a 69% de todo o consumo de tráfego da internet. Ou seja, o consumo de tráfego da internet vai ser quase 70% feito em vídeo. E é por isso que eu estava a dizer há pouco que era importante perceber aquela discrepância tão grande, porque o vídeo é realmente um conteúdo, uma plataforma que envolve muito mais as pessoas. O consumo de internet vai ser feito através de vídeo e, por exemplo, se formos aqui ao Facebook do Parlamento Cultural, 4,2% de vídeo não é, não está a acompanhar a tendência da internet e da utilização de vídeo por parte dos utilizadores da internet. O YouTube realmente é aqui a segunda rede social mais utilizada, recebe 1.000 milhões de visitantes únicos por cada mês. Para além do Facebook, realmente o YouTube é realmente a rede mais procurada. A pergunta que também aqui que se coloca é: existe um canal do YouTube da Assembleia? Não. Pronto, por fim, de falar aqui um pouco do website e das redes sociais, se me derem essa oportunidade, eu gostaria de deixar aqui uma recomendação, que é uma recomendação / exemplo também, de que eu achei muito interessante e, tendo em conta a fase em que o grupo está, acho que pode ser uma ferramenta muito útil. Basicamente é a aplicação de um questionário online
que permite, aos utilizadores do website atual do Parlamento, que permite, com este questionário, permite conhecerem as avaliações e as percepções dos utilizadores. E a partir daí terem essa base de trabalho no futuro para futuras melhorias ou alterações ao website. Este tipo de questionário permite aferir se os utilizadores consideram ou não a linguagem difícil ou a linguagem acessível, permite testar a acessibilidade, o quão acessível são os conteúdos e o quão fácil é chegar até eles. Permite testar também os serviços de interatividade bilateral e multilateral. E permite também perceber qual é a avaliação que eles fazem da informação que está disponibilizada, se foi difícil chegar a essa informação, se está organizada da melhor forma, Portanto, esta recomendação é com base no caso do Parlamento Australiano, que em 2009 fez este web survey, com uma amostra de 867 indivíduos, e teve alguns resultados interessantes. A maioria dos inquiridos comentaram que achavam confuso e complexo a informação parlamentar. Achavam que, para eles, encontrar informação foi um assunto muito crítico. Para eles era difícil encontrar informação no site de 2009 do Parlamento Australiano. A área que eles identificaram como a que mais precisa de melhorias é a página principal, nos quais os utilizadores acharam que a página não era atrativa e que não promovia engagement. E, para além disso, a maioria dos inquiridos não estava sequer consciente ou tinha conhecimento das funções que o website na altura tinha, como, por exemplo, pesquisar o discurso de um deputado específico através do seu nome, através da pesquisa pelo seu nome. Portanto, eles não tinham conhecimento que essa função existia. Isto são alguns exemplos do que resultados de Parlamento Australiano, através da aplicação de um questionário online para perceber as avaliações que os australianos tinham, em 2009, do seu website, do seu Parlamento. E a partir daí, depois eles fizeram alterações. E esta é a recomendação e exemplo que eu também gostaria de deixar. Pronto, aqui está alguma bibliografia. E de resto, muito obrigada. Muito obrigado nós. Foi uma exposição francamente muito rica e que de forma sistematizada nos permitiu ter uma percepção muito interessante das várias frentes onde a nossa preocupação tem que incidir e particularmente na interatividade com os cidadãos através das redes sociais. É de facto neste momento um dos pontos que se vai destacando como um desafio que nos vai ficando colocado dia após dia. Mas nesse sentido, ou noutro qualquer, daria a palavra a quem dos senhores deputados ou os senhores dirigentes quisesse colocar alguma questão. Dr. Rui Costa, por favor. Eu queria também, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer à Sra. Sofia Serra da Silva a exposição tão pormenorizada sobre alguns aspectos foram importantes, mas queria colocar-lhe uma questão que é a seguinte. Nós estamos a procurar reformar não só o site, mas também o paradigma digital do Parlamento, mas no que diz respeito ao site, que conhece seguramente, não referiu uma coisa que para mim constitui uma curiosidade, que é, na sua investigação, que seguramente, e nos acessos que fez ao site, apercebeu-se certamente dos pontos mais positivos e mais negativos na relação conteúdos-acessibilidade. E eu gostaria de lhe pedir o favor de nos dar a sua impressão, também para que possamos melhorar esses aspectos, que impressão ficou justamente no que diz respeito quer aos conteúdos, quer à acessibilidade do nosso site no presente. Muito obrigado. Se fizer favor. Essa pergunta é muito interessante. Eu normalmente faço o meu acesso ao website enquanto investigadora, então é diferente de enquanto utilizadora comum, cidadã. Inicialmente até comecei a utilizar o website porque eu trabalhava num projeto em que verificávamos o cumprimento das promessas eleitorais
por parte dos partidos e, portanto, nós tínhamos que analisar as iniciativas e a legislação para ver se os partidos tinham cumprido ou não as suas promessas eleitorais. Digamos que em termos de conteúdos eu acho o website muito rico, em termos de conteúdos e da informação que lá é colocada. Muitas vezes no âmbito dessa pesquisa que eu mencionei havia algumas lacunas de informação, mas os serviços foram sempre impecáveis e depois nós vinhamos cá e víamos os CD-ROMs com a legislação toda. Mas para um cidadão comum eu penso que ao nível da legislação o acervo que lá está depositado é bastante atualizado. Porque depois há vários critérios que poderemos colocar de avaliação: a atualidade, em termos de se está completo, se não está completo, se é de fácil acesso, não é de fácil acesso. Pronto. Em termos da acessibilidade, eu confesso que por vezes é um pouco difícil encontrar informação. Dou um exemplo claro. Para esta audição, eu queria confirmar a data e a hora, para ter a certeza que não aparecia aqui noutra data, noutro horário. E não apareceu logo assim. A página do grupo apareceu, mas não foi uma informação que... Aliás, nem havia essa informação, porque como ainda iria decorrer, eu não encontrei. Mas depois mesmo dentro da página do grupo, não foi o mais acessível. Por exemplo, nas minhas pesquisas que eu já fiz do website, não sei se sabem, mas o website tem um jogo para crianças. A maior parte das pessoas não conhece. Eu fiz uma pequena sondagem lá no ICS e mesmo investigadores que utilizam o website para as suas pesquisas, para recolha de dados e de informação, a maioria não conhecia o jogo. E é um jogo muito interativo, com um design muito atrativo para as crianças. Tem música, tem cores aliciantes para as crianças, mas eu gostaria de saber quais seriam a utilização que ele realmente tem. Porque realmente é um esforço muito interessante e de louvar, mas em termos de utilização, lá está, por vezes não acredito que as pessoas sequer conheçam. Daí lá está mais uma vez aquele inquérito que foi feito no Parlamento australiano, em que chegaram à conclusão que a maioria das pessoas não conheciam as funções do website. Portanto, respondendo sistematicamente à sua questão, em termos de conteúdos, eu acho que ao nível da legislação, de conteúdos associados à legislação, é muito rico, tem muita informação, mas é a minha opinião. Em termos de acessibilidade, eu acho que ainda poderá haver com certeza coisas a melhorar. E em termos de design, muitas vezes o design é esquecido neste tipo de análise e o design é muito importante. Bruno Dias, por favor. Muito obrigado. Eu também considero que esta apresentação foi muito rica e até desafiante e coloca-nos a pensar e a discutir aspectos que não temos até agora abordado. E agradeço também por isso. Eu gostava de colocar algumas perguntas e conhecer a sua opinião e e aquilo que já foi apurando até agora neste seu trabalho, centrando-me um pouco nas chamadas redes sociais. Não é? Se, por um lado, em relação à existência e à disponibilização de informação através dos websites, aquilo que chamou a web estática ou 1.0, se, por um lado, em relação a esse universo, a situação está mais ou menos estabilizada e, entre aspas, universalizada, nos parlamentos, de um modo geral, já em relação a essa web dinâmica, estamos nós agora onde estávamos, se calhar, estamos nós, Assembleia da República, em Portugal, onde estávamos mais ou menos há 15 anos na internet. Ou seja, estamos a desbravar, estamos a caminhar à frente. Não é? Porque, de acordo com a minha opinião empírica e sem fundamento científico, há vários parlamentos no mundo e até na Europa, onde supostamente está tudo muito à frente, que estão a fazer aquilo que a gente já fez há mais de 10 anos. Ora, nós agora, em relação às ditas redes sociais, estamos a refletir sobre que caminhos é que havemos de seguir. Não é? E o exemplo que deu do Parlamento Europeu, nessa medida, é um bom
termo de comparação, ou uma experiência que já permite tirar algumas ilações. Como eu não gosto de dizer benchmarking, tenho que usar as palavras todas. Eu gostava de lhe perguntar se já é possível ter uma percepção de quem é que são os públicos do Parlamento Europeu nas redes sociais. Porque disse-nos há pouco, e isso é também, digamos, a ideia que em geral nós temos acerca das redes sociais, que é os jovens estão nas redes sociais e é para lá que temos de ir para chegar mais facilmente aos jovens. Mas lá está, quer dizer, é preciso que eles façam o like, é preciso que eles tenham o contacto, é preciso que haja uma motivação inicial para que, seja qual for o utilizador, faça a ligação àquela conta e faça seguir, ou faça like, ou faça o que for, não é? E a dúvida é se este é o universo em relação ao Parlamento Europeu. Já sabemos qual é a utilização do Twitter e do Instagram e do Facebook, não tanto talvez, mas muito. Agora a questão é se em relação, por exemplo, a este Parlamento Europeu ou a outras entidades, outros parlamentos, se os jovens estão a seguir. E se é possível também já ter apurado ou analisado se neste caso o Parlamento Europeu ou os parlamentos que conhece nesta medida publicam coisas diferentes consoante a rede, aquela questão da estratégia multicanal. Há um problema que nós temos na Assembleia da República, um problema não, há uma preocupação que nós temos há muitos anos na Assembleia da República e que se manifestou primeiro no canal Parlamento, que é a questão da escolha, da não edição neste caso. A Assembleia da República não tem um canal de televisão, não tem uma estação de televisão, tem um serviço de difusão televisiva dos trabalhos parlamentares. Não há uma escolha de qual é a parte da intervenção deste ou daquele deputado que vai para o ar. A mesma coisa em relação aos 160 caracteres de uma intervenção. Ou em relação aos 4 ou 5 pontos da agenda de um plenário de uma tarde. E, portanto, isto levanta desafios maiores do ponto de vista das escolhas e da comunicação. Não é? Em princípio, a estratégia multicanal podia ajudar, mas não poderia resolver nunca, a 100%. Isto é uma opinião um bocado a pensar em voz alta, também partilhar, para convidá-la a dar a sua perspectiva sobre esta questão. Porque, de facto, a Assembleia da República, precisamente pelo seu caráter plural e pela igualdade de circunstâncias do ponto de vista comunicacional que tem que ser dado aos vários grupos parlamentares e deputados, levanta exigências especiais, não é? Do ponto de vista da escolha relativamente aos chamados conteúdos daquilo que vamos comunicar. E a mesma coisa em relação a uma outra questão dentro da estratégia multicanal, que é a repetição de posts, que há várias contas no Twitter, no Facebook, etc., que faz parte da sua estratégia comunicacional repetir posts para os promover, para os destacar, para continuar a aparecer nos Twitters e nos Facebooks das pessoas. Pronto. E qual é a sua perspectiva sobre isso? Sobre a questão também da apresentação que nos fez do quadro sobre a performance do website do Parlamento, eu gostava de perguntar se tem a ideia se foi possível apurar onde é que se consegue ter uma bounce rate de 30% ou coisa que o valha. Quem são as melhores referências que nós poderíamos procurar conhecer e estudar, não é? E já agora um comentário, se são em média 3, mais coisa menos coisa, 3 páginas visitadas por visitante por dia, parece, se fosse assim, parece que isto significava que as pessoas encontram aquilo que querem à primeira, porque eu diria que a maior parte das coisas que estão disponíveis no nosso site estão disponíveis ao terceiro clique, à terceira página. É a terceira página que lá estão. Um projeto de lei, uma intervenção,
um vídeo, não é? Mais coisa, menos coisa, a terceira página é lá que está, não é preciso dar uma volta maior. É claro que isto também pode ter a ver com uns que procuram com mais páginas e outros que vão-se embora à primeira, o tal bounce rate. Portanto, isto das médias é como tudo, é a história da meia galinha. Há mais uma última coisa que eu gostava de perguntar, que tem a ver com uma das últimas abordagens que fez, que tem a ver com a performance do Facebook do Parlamento Cultural. E alguns dos indicadores que aqui estão, que é o PTAT, percebi que é pessoas que falam... Muito bem. O People Talking About This significa que são utilizadores que fazem partilha de posts do Parlamento Cultural, que fazem hashtags que são lançados pelo Parlamento Cultural. É isso que se está a referir, porque alguns destes conceitos são novos para nós e chamou-me a atenção essa ideia. Portanto, o engagement rate, pelo que eu percebi, significa as pessoas que fazem essas coisas, partilhas, referências, utilização das mesmas hashtags, etc., em função das pessoas, em percentagem das pessoas que fizeram like. Nós temos, apesar de tudo, sempre algumas cautelas, até na comparação que se pode também fazer entre o Facebook do Parlamento Cultural e o Facebook da RTV. Um está, salvo erro, na página inicial do site da Assembleia, o outro não está. E isso depois tem uma tradução quase direta de causa e efeito no número de likes e no número de interações, etc. Sendo que apesar de tudo, curioso, daí talvez não, que levanta outras questões, que é o ARTV como o critério não, a expressão pesquisada mais popular, não é? E que depois gera mais tráfego, porque, como dizíamos há pouco, é a palavrinha que aparece no canto do ecrã do canal Parlamento. Do canal Parlamento. E por isso há também aqui uma demonstração da procura de alguém, muitas pessoas certamente, que procuram seguir a emissão em direto através do streaming, da internet. E eu gostaria também de saber um dia, que também é possível descobrir, quantas dessas pessoas aí sim estão em Portugal e quantas é que estão lá fora. Porque isso depois também levanta outras questões. Nós temos, felizmente, a ARTV na televisão digital terrestre, e pronto, isto está nas plataformas de cabo, etc. Mas sabemos também que há muitos compatriotas nossos que, tendo ido para o estrangeiro, tendo emigrado, mas numa geração e num perfil, digamos, sociocultural diferente, com mais literacia nas comunicações eletrónicas, que estão lá fora, estão nos Estados Unidos, estão na Alemanha, estão lá longe a acompanhar o que se passa aqui na Assembleia. E esse é um dado talvez diferente do que tem a ver com a generalidade das pesquisas que acontecem em relação ao conteúdo da Assembleia, perdão, do website da Assembleia. Isto está pano para mangas, eu peço desculpa, já me estou a alongar, fico por aqui. Doutora Sofia, tem aqui muitos aspectos que quiser comentar. Não tem mal. Muito obrigada. A ver se eu não me esqueço de nenhuma questão. Então, começando, se calhar para mim é mais fácil começar pelas últimas questões. O canal da Assembleia, realmente seria interessante perceber de onde é que vêm os visitantes que veem em streaming. Tal como é possível ver os visitantes do website, também eu acho que é possível chegar até essa informação. E isso seria realmente também muito interessante, principalmente porque uma das grandes vantagens das redes sociais é a inclusão de qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. E tendo em conta que somos um país tradicionalmente caracterizado pelos fluxos migratórios e com o número de imigrantes cada vez mais portugueses que deixam o país, as redes sociais e a ligação com o Parlamento, com o sistema político e com os assuntos políticos pode ser feita através disso, das redes sociais, do website, do canal e, portanto, perceber também se quem assiste em streaming a esses conteúdos multimédia e quem são essas pessoas e onde é que estão, também penso que é uma informação muito útil.
Em termos do Facebook do canal do Parlamento, eu não trouxe esses dados porque os valores ainda eram mais baixinhos. Eu não quis ser muito pessimista. O número de gostos eu penso que é 1.500, 1.400, portanto algo ainda é metade do valor do Parlamento Cultural, e as taxas ainda são mais baixas, pronto. Portanto, eu não trouxe aqui os dados, mas há esses dados, é possível comparar as duas páginas do Facebook. O People Talking About This é o número de pessoas que eles calculam como as pessoas que mencionam, por exemplo, vão partilhar algo, ou não é necessariamente partilhar algo da página do Facebook do Parlamento, podem partilhar outra questão e mencionar, identificar, digamos assim, no post. Exatamente. Podem escrever um post na sua página pessoal do Facebook, mas identificando o Parlamento Cultural, vou a um evento promovido e colocarem lá essa identificação, digamos assim. É esse tipo de número que aqui está. Isto vai mudando. Eu tenho dados de dezembro de 2015, isto muda, mas são sempre assim, valores muito baixos, digamos assim. Depois, em termos da estratégia multicanal, eu acho que é realmente uma estratégia vencedora e trouxe-vos aqui o exemplo do Parlamento Europeu porque realmente é o campeão de presença nas redes sociais e, como eu disse, eles publicam diferentes conteúdos tendo em conta as características inerentes a essas plataformas. E isso é uma estratégia muito inteligente na minha perspectiva. Eu dei aqui o exemplo do YouTube e do Vimeo. O Vimeo só permite os 6 segundos e, portanto, isso permite um contacto muito mais rápido e, portanto, eles utilizam isso para fazer anúncios, para fazer compilações de como é que foi o dia no Parlamento em 6 segundos, em imagens, enquanto que o YouTube permite colocar em reportagens, entrevistas, sessões de plenário. O Flickr e o Instagram também são diferentes. O Instagram tem públicos diferentes, mais jovens. O Flickr funciona para eles mais como um acervo de fotografia, em que colocam tudo. No Instagram eles fazem mais edição dessas mesmas fotografias. No Twitter, lá está o limite de caracteres e, portanto, informação mais sistematizada, enquanto que no Facebook podem fazer diálogos muito maiores e colocar narrativas também maiores. Eles até estão no LinkedIn. Estão no LinkedIn, tem uma rede própria de notícias, que é o EP que está aqui, que é uma rede interna própria de notícias sobre o Parlamento. Quem quiser subscrever tem acesso a essas notícias. São cerca de 15, são várias as redes, estão no Google+, no Pinterest, como eu já disse, o Foursquare, por exemplo, enfim, estão em várias redes, é uma estratégia multicanal, mas também tem recursos para isso, recursos financeiros e recursos físicos. Tem uma equipa de 25 pessoas, também precisam de traduzir tudo, não é? Em várias línguas, então isso também multiplica o número de pessoas que precisam, mas também tem recursos financeiros. Tem apostado bastante financeiramente na presença online. Contudo, eu considero o website do Parlamento, em termos de acessibilidade, razoável, não diria bom. Por isso é que eu não trouxe aqui o Parlamento Europeu em termos de exemplo do website, mas sim em termos de exemplo das redes sociais. Porque eu acho que a estratégia multicanal de redes sociais resultou melhor ao longo dos anos do que o próprio website do Parlamento. Eu não sei se com certeza já tiveram a experiência de lá ir, eu não acho propriamente fácil de encontrar os conteúdos. Também não é assim extremamente difícil, mas também não é propriamente fácil. Penso que a estratégia... Há algo que seja bom na acessibilidade? O Parlamento Britânico, eu gosto particularmente. E por falar um bocadinho dos websites, por exemplo, isto são alguns dados que eu já recolhi. Dos países membros da União Europeia, todos têm website, com exceção de uma das câmaras da Roménia, que lamento, mas não sei dizer se é câmara alta ou a câmara baixa, mas uma das câmaras da Roménia não tem website. Portanto, é o único de todos os outros Estados-membros, todos eles têm um website, para verem a dimensão, aquela evolução que vimos de 2000 para 2007. Pronto. Claro que depois existem diferentes níveis de acessibilidade, diferentes níveis de design, diferentes níveis de riqueza de informação.
A Câmara da Roménia que tem é uma coisa muito pequenina, é um quadrado, é uma página em branco, não sei se já mudaram, mas o ano passado era assim, é um quadrado, tem uma outra informação, depois abre, mas é muito pouca. Também o meu romeno não me permite conhecer melhor o website, mas todos eles têm tradução em inglês, mas há muitos, isso é outra questão, que é, há muitos conteúdos que, apesar de haver a funcionalidade de tradução para inglês, há muitos deles que não estão traduzidos. Isso dificulta-me, não só enquanto investigadora, mas dificulta o acesso de um cidadão estrangeiro que esteja a viver na Roménia, que esteja a viver em França, que esteja a viver em Portugal, porque há muita informação, e não digo só conteúdos depositados, como documentos, existem mesmo separadores que nem sempre estão traduzidos. Isso é uma barreira linguística e, tendo em conta os processos de globalização e os fluxos de mobilização entre a União Europeia, é também uma questão a ter em conta. O bounce rate. Os 30%. Eu confesso que eu ainda não recolhi esses dados para os 28. Eu estudo os 28, eu ainda não recolhi para os 28, mas recolhi para a França. E tem um valor idêntico, 51, 50. Portanto, se pudermos comparar com a França, não estamos mal. E em termos médios, como eu disse, uns 50 não é um valor mau. Mas também não lhe sei dizer, não quero avançar com nenhum valor, porque eu ainda não tenho essa informação sistematizada de quem tenha um valor de 30%. Mas eu posso recolher essa informação e trazer, enviar-vos por e-mail essa informação. Mas compararmos com a França, que muitas vezes é o país que sempre comparamos, em vários outros assuntos, a taxa é idêntica. Depois, quem são os públicos das redes sociais? Existem estudos sobre estas questões, mais uma vez, tal como é possível apresentar aqui aquelas métricas sociodemográficas, que para o caso português são estimativas, mas, por exemplo, quando eu analiso o website francês, já não são estimativas, porque o acesso aos dados é diferente e o software consegue chegar aos dados internos do website e consegue-me dar valores rigorosos. É possível saber, existem outros softwares que nos permitem analisar, por exemplo, isto aqui é o Alexa, é um software validado cientificamente, que permite analisar websites, e depois existe uma série deles que nos permitem fazer estas métricas, como o Like Analyzer, enfim, há vários softwares. E é possível também, através de outro tipo de estudos, não destes estudos mais quantitativos de informáticos, de softwares, é possível perceber quem são os públicos das redes sociais do Parlamento Europeu. Por exemplo, eu diria que são sobretudo jovens e adultos. Jovens e adultos, agora a percentagem de cada lado não diria que é igual, não é? E adultos interessados, de adultos na casa até a casa dos 45, eu diria. Adultos interessados politicamente, envolvidos de alguma forma. Depois, a repetição de posts. Isso é uma estratégia de marketing digital. Eu não diria. Eu diria que é mais comum noutro tipo de setores, como no business, em que há uma repetição dos conteúdos muito maior. Eu sigo vários parlamentos no Facebook e no Twitter. Eu tenho alguma dificuldade no Twitter, eu sou mais do Facebook, mas tento seguir as duas redes por motivos profissionais e não vejo essa... Isto não é uma análise científica, é a minha análise pessoal. E não vejo essa repetição que se vê quando fazemos um gosto numa empresa, numa marca, sim. Não há tanta repetição. Aquilo que me falou da questão da escolha e das características próprias do Parlamento, eu penso que isso é uma ideia muito interessante que também há a ter em conta. Eu não sabia que não se fazia edição dos conteúdos. Não se faz edição. Pois, os Parlamentos que têm redes sociais, pelo que eu sei, eles o que publicam é editado. E aí há um gap entre o que se faz agora, mas talvez a passagem para as redes sociais tenha que ser feita através dessa utilização de edição dos conteúdos, até porque os conteúdos, se for uma sessão de plenário, é muito longo, mesmo para um YouTube, ou se quiserem colocar no YouTube pequenas partes, ou no Vimeo, ou no Facebook, terá que ser uma condensação, uma compilação de um best-of. Já há quem faça isso, mas não é o canal do Parlamento.
Eu quando estava à procura se havia alguma associação entre o YouTube e o Parlamento, por acaso, no mandato anterior, com a Presidente Assunção Esteves, a equipa tinha um canal da Presidência da Assembleia, no YouTube. Sim, sim, sim. Agora já está desativo, mas tem lá os conteúdos todos, os vídeos. Só para a Presidenta. Sim, sim, sim. É um canal no YouTube para a doutora Assunção Esteves, enquanto Presidente. Uhum. Sim. Sim. E depois o que encontramos no YouTube, claro, são outros canais, outras páginas que fazem o upload dos vídeos. Sim, 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 sim. Também há que dizer que os partidos, ao nível do marketing digital e da comunicação digital, estão muito mais evoluídos do que... Não vou adjetivar, mas estão mais evoluídos no sentido em que têm mais plataformas e têm uma presença maior nas redes sociais também. Eu penso que respondi a tudo. Muito obrigado. Não. Dr. Rui Costa. Duas breves explicações e o relato da expectativa que temos da subida do rating é que nós resistimos muito tempo em criar uma página no Facebook e resistimos por várias ordens de razões. Sendo o Facebook uma rede social interativa, tivemos num primeiro momento algum receio dessa interatividade e de serem colocadas questões para as quais os serviços não tivessem legitimidade para responder, ou que isso constituísse um fórum desagradável para o Parlamento. Bem, vencida essa fase, iniciámos a página e devo dizer, até com alguma surpresa pessoal, que não houve interatividade desagradável, pelo contrário, e que, numa primeira fase, a página se destinou a anunciar eventos culturais do Parlamento. E muito recentemente, há 3 meses, iniciámos uma nova estratégia de, para além de anunciar, ter, depois de acontecido, uma reportagem do que aconteceu e também ter relato de acontecimentos históricos da história parlamentar. Ainda no passado dia 11 de agosto, com fotografias do Joshua Benoliel, pusemos a eleição do Presidente Manuel da Arriaga da Primeira República, ou a recuperação da luneta da Sala das Sessões, ou, enfim, um conjunto de outros acontecimentos históricos que têm feito com que muitas pessoas, para além de visitar, partilhem e ponham um gosto, etc. Isto é, procuramos encontrar elementos que aumentassem o interesse das pessoas pelo Parlamento e pela sua história e não apenas só pelos eventos culturais que atualmente desenvolvemos. E, portanto, esta é uma estratégia que eu espero que dê frutos, não é verdade, e que traga mais pessoas a frequentar a rede social. Era só esta pequena explicação. Obrigado. Dr. Tiago. Dá licença só que coloque...
Deixa eu ver, doutora Sofia. Queria só fazer um breve comentário, porque aquilo que disse realmente, eu vi essa evolução, mesmo sendo externo ao Parlamento, eu vi essa evolução, porque eu recolhi dados para o Facebook do Parlamento Cultural em dezembro de 2015 e, como eu aqui mencionei, não usavam hashtags na altura, não foi? E o número médio de posts por semana era menor, portanto, agora ao incluírem esse tipo de reportagens também aumentou. E o número de likes também era menor. Eu acho que desde dezembro de 2015 que aumentou cerca de 300 likes. Portanto, isso que disse faz todo o sentido também com a análise que eu própria fiz dos indicadores de engagement e de evolução do Facebook. Nada. A pergunta do Tiago. Realmente, se formos analisar a pesquisa pela expressão AR-TV é à volta de 20%, mas depois se formos somar o tráfego da Constituição Portuguesa, Constituição da República Portuguesa, Constituição da República Portuguesa, PDF e CRP, também andará também na casa perto dos 20%. Portanto, estas duas questões levam-nos a questionar que realmente que é possível dar mais visibilidade a estas duas dimensões na página principal do website, visto que é através dessa pesquisa que as pessoas chegam ao website. Sobre dados, sobre o potencial inclusivo das tecnologias de informação. Pronto. Existe um grande... Não é consensual o potencial das novas tecnologias de informação e da internet na política em geral, e muito menos consensual é nos parlamentos e na vida parlamentar e na relação parlamento-cidadãos. Não é consensual. Há, digamos, três setores: aos otimistas e entusiastas, aos pessimistas e aos que estão ali no intermédio, que reconhecem algumas vantagens, mas que, sobretudo da parte dos pessimistas, o que podemos dizer é que esse tipo de cientistas, investigadores que têm um olhar mais pessimista sobre o potencial e o impacto das novas tecnologias, basicamente baseiam-se no argumento de que as novas tecnologias têm um impacto, sim, eles reconhecem esse impacto, mas não é um impacto revolucionário, não vai revolucionar a forma como o Parlamento se interliga ou comunica com os cidadãos. Não é revolucionário no sentido em que não vai mudar as coisas de forma permanente e rápida e que não vai solucionar todas as barreiras que o Parlamento encontra, nem vai ultrapassar todas essas barreiras. Nesse sentido, uma pergunta sobre o potencial inclusivo depende da perspectiva. Eu sou otimista relativamente ao papel das novas tecnologias na política em geral e no Parlamento. Logo, a minha resposta seria que esses dados existem, já agora. Seria que existe um potencial de inclusão. E existe um potencial de inclusão, sobretudo pela característica que a mim me parece mais interessante nas redes sociais e no website e na internet em geral, é a conveniência com que se pode utilizar em qualquer parte do mundo. E isso é muito interessante, penso que não há nenhum estudo aplicado a imigrantes portugueses que estão lá fora, como é que eles utilizam as redes e a internet para saber. Se calhar utilizam sobretudo redes de notícias e a imprensa e não tanto a fonte original como o Parlamento, mas por acaso não existe um estudo dessa natureza, mas seria interessante. Portanto, a resposta se tem um potencial ou não depende da perspectiva que existe na literatura e claramente existe esta divisão. Depois, sobre os dados, existem dados, sim. Existem dados sobretudo para jovens. Como é que as redes sociais e as novas tecnologias de informação podem chegar aos jovens? Porque era o que eu estava a dizer há pouco. A Web 1, que é mais estática, caracterizada mesmo por essa pouca ou nenhuma dinâmica com o visitante, necessita da minha motivação para eu ir ao website. Enquanto que, se eu estiver numa rede social e fizer um like numa página, passivamente eu estou a recolher essa informação e a ser abordada com essa informação que vem dessa página. Basta um like, portanto, e o like é muito fácil de conseguir, não custa nada, portanto, o retorno é muito maior, digamos assim. Os estudos que há, sobretudo, ao nível do potencial inclusivo, é sobretudo dos jovens.
crianças e jovens. Sobretudo porque há uma dimensão aqui de literacia política muito associada aos jovens, de que o Parlamento pode ter essa função de literacia política, de visita das escolas ao Parlamento, de idas às escolas e seminários e apresentações, de jogos, como o jogo que já existe, mas que eu por acaso gostava de saber se as equipas técnicas sabem a utilização que esse jogo tem. Há uma série de ferramentas que são utilizadas para chegar aos jovens. A pergunta que fica sempre nestes estudos é o impacto. Essa é a pergunta-chave. Essa é muito difícil de medir. Existem alguns estudos, mas é muito difícil medir. Muito difícil medir o retorno que este investimento traz e o impacto que tem em média nos cidadãos. Se teria que ser estudos por painel, ao longo dos anos, com as mesmas pessoas e medir as evoluções. Existe muito pouca coisa ao nível da medição do impacto. Porque uma das características desta área é que há uma divisão muito grande entre os estudos institucionais, que estudam o Parlamento e a internet, e os estudos dos cidadãos, que estudam como é que os cidadãos utilizam a internet. Então há aqui um gap muito grande entre estas duas dimensões, daí que é muito difícil perceber a ligação entre estas duas dimensões e perceber o impacto de uma coisa na outra. Há quem diga que até o impacto dá-se ao contrário. São os cidadãos que pressionam os parlamentos a utilizarem as redes sociais e a internet, portanto, que há uma relação inversa. Sobre o sistema de petições da Escócia. Pronto, eu de petições, o Tiago com certeza saberá mais de petições do que eu. O que eu posso dizer é que existem vários sistemas eletrónicos. Eu estive a comparar o sistema de petições português e o escocês e existem várias diferenças interessantes. A questão que me perguntou sobre as petições... Não, era só para exemplificar que iniciativas para tentar chegar a grupos específicos não eram necessariamente bem sucedidas. No caso do sistema de petições da Escócia não foi. Portanto, havia uma expectativa de facto de trazer mais jovens, mais mulheres que se encontravam largamente subrepresentadas e aparentemente não foi o que aconteceu. Portanto, era só para dar o exemplo se de facto havia dados relativamente a se os sites têm conseguido atrair grupos que não se encontram tão representados. Eu penso que esses grupos são mais atraídos para outro tipo de iniciativas, como por exemplo as consultas online para determinados temas, ou os digital debates para determinados temas, e aí sim consegue-se que uma secção, um grupo que está menos representado consiga fazer parte do processo político e da participação política. É o caso, por exemplo, daquela consulta online que ocorreu a sobreviventes de violência doméstica, e aí sim, esse grupo, principalmente de mulheres, que muitas vezes não acedia ao website, nem participava, foi chamado, e depois aqui recorre-se a outras técnicas, não só a utilização da internet, a falar e a participar e dar o seu testemunho. Portanto, essa é uma iniciativa, e os fóruns também. Existe uma panóplia enorme de iniciativas. Os fóruns online, consultas online, eu penso que, comparando por exemplo com as iniciativas, é uma forma de trazer esses grupos da sociedade para as questões políticas. As petições, como envolve outro tipo de trabalho, e muitas vezes o sentimento das pessoas é de frustração porque ou se espera muito tempo pelo resultado, ou não se sabe o resultado, ou se sabe-se o resultado, mas depois não houve nenhum output legislativo, é mais frustrante. Mas o sistema escocês não deixa de ser um bom sistema no sentido de permitir todas aquelas funcionalidades e permitir conhecer o ciclo de vida da petição. Teve a possibilidade de as identificar em concreto? Eu não estudo petições. O Tiago com certeza conseguirá responder essa questão melhor da comparação entre as petições. Eu estudo sobretudo engagement e uma escada de engagement, digamos assim, online que os parlamentos promovem. Eu estive há pouco tempo a ver o formulário das petições, mas não é possível depois saber o resultado, ou é? É possível conhecer o resultado? Depende do que entende por
Pois. Está a falar de uma alteração material da realidade. Tem que falar para o microfone. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que isto foi só uma parte. Eu estava a dizer, depende do que entende por resultado. Porque pode ser a questão de se foi arquivado ou se foi debatido em plenário, ou se foi debatida, se foram ouvidos os peticionários, tendo em conta o número de assinaturas. Pode ser arquivada apenas, ouvidos os peticionários, pode ser publicada apenas, pode ser debatida em plenário. Pode haver uma lei que tenha resultado de uma iniciativa legislativa de um partido, tendo em conta a petição que é apresentada. Pode haver um debate em plenário simultâneo com um projeto de lei ou um projeto de resolução em simultâneo com essa petição, e esse projeto de resolução ou de lei pode ter sido aprovado ou rejeitado. Pode ter havido uma alteração material da realidade sem que nenhuma lei tenha sido aprovada. Portanto, há várias coisas que podem influenciar na apreciação que fazemos do resultado. Ora, digamos que na Assembleia da República a apreciação que é feita é sobre o processo da apreciação parlamentar da petição. Portanto, desde o momento em que ela é entregue na Assembleia da República até o momento em que é arquivada. E a questão é o que é que aconteceu até aí. Não é? Pode ter havido aquelas coisas todas. Eu diria que até agora o que tem suscitado mais curiosidade da nossa parte nestas discussões será eventualmente o problema principalmente da etapa anterior à entrega da petição, isto é, a tal plataforma de recolha de assinaturas, o rigor e a autenticidade desse processo e desses momentos, a capacidade que as pessoas possam ter de fazer divulgar uma petição com base precisamente numa plataforma baseada na Assembleia. Talvez seja até agora mais ou menos uma das questões mais centradas em torno disto quando se trata de petições. Porque depois, lá está, é relativamente incerto o processo de avaliar depois o impacto e o resultado concreto da petição na vida, né? Na realidade. Pode haver uma lei, mas objetivamente, convenhamos, é raro haver uma lei que seja aprovada na Assembleia fruto de uma petição. Estatisticamente é raro, mas é possível fazer essa avaliação com muito rigor do processo de apreciação parlamentar. A questão que se começa a colocar é precisamente a aferição, não é? Digamos, da regularidade e da oportunidade da forma como aquela petição chegou à Assembleia e foi considerada como tal. Tem havido esta discussão, digamos assim. Doutora Cláudia. Porque em relação ainda aqui ao que a doutora Sofia estava a dizer, de facto, eu acho que o nosso processo é absolutamente transparente em termos de toda a documentação das petições estar online desde o primeiro momento, porque assim que a petição entra, o texto da petição, ressalvados os elementos pessoais que têm que ser extirpados desse texto, toda a petição é imediatamente disponível, é admitida, baixa a comissão, tem a petição e tem uma hiperligação para a comissão, é nomeado um relator e tem o nome do deputado relator e tem uma hiperligação para a atividade do deputado respectivo, que foi um bocadinho muito aquilo que a pessoa que ouvimos ontem em audição elogiou no nosso site, todos estes hiperlinks que o site tem que nos permitem saltar de uma informação para outra. Tem depois o relatório que é feito na comissão respectiva. Se é pedido a informação a entidades, tem a resposta de informação que é dada pelas entidades no site. Quando é debatida em plenário, que de facto em regra são as que têm mais de 4.000 assinaturas, de acordo com a lei, embora possam ser outras, mas enfim, aí tem havido... já houve casos, mas houve algum inverter dessa regra. Mas, de facto, tudo isso está, desde que a petição é iniciada até à conclusão da petição, até ser arquivada, tudo está online. Portanto, a sensação que eu tenho, mas aí até, enfim, gostava que, mais o doutor Tiago, se calhar, então, confirmasse, em relação quer ao sistema escocês, quer em relação ao sistema alemão, porque eu acho que são, de facto, os dois mais evoluídos na matéria, para além do português, e, na verdade, tem havido muitos estudos do Bundestag em que é pedido, a par do sistema escocês, ao Parlamento português que se pronuncie, porque o próprio Parlamento alemão acha que nós somos, a par do Parlamento escocês, os mais avançados nesta matéria, e realmente eu acho que
que o Sr. Deputado disse exatamente as grandes discrepâncias são ao nível da recolha das petições, da recolha de assinaturas, dos próprios mecanismos de adesão, que a lei portuguesa já permite que haja adesão no prazo de 30 dias de novos peticionários, mas essa adesão não é transparente e não é feita online, enquanto no caso escocês é. Outro caso interessante, que talvez fosse engraçado experimentar com uma petição, por exemplo, estou a pensar agora nesta que entrou sobre os incêndios, que é um dos casos interessantes, se calhar, em termos de opinião pública, como ontem se falou aqui, em termos de, enfim, até de marketing para o Parlamento, não é? Entra uma petição com milhares de assinaturas sobre os incêndios. Se calhar valia a pena experimentar quais seriam os efeitos de abrir um fórum sobre esta matéria, porque é uma matéria em que se calhar haveria muita participação, porque a experiência que nós temos de fóruns online, sobretudo ao nível das comissões, é absolutamente frustrante. As pessoas, em regra, não participam. Ao nível da participação no processo legislativo, nós temos uma aplicação informática específica para recolha de contributos para cada uma, para o articulado em concreto, e de facto também é decepcionante a participação das pessoas. E portanto, se calhar temos que tentar com formulações mais genéricas e com temas em que toda a gente possa participar. Seria interessante, se calhar, uma experiência com esta petição e ver em que termos, como é um tema mais genérico, em que termos é que, de facto, é possível recolher o interesse dos peticionários e até disparar um bocadinho destes números do site. Depois, já agora, só aqui um comentário. Estes números que nos trouxe são muito interessantes, estas estatísticas, mas eu tenho sempre muita dificuldade em perceber depois como é que podemos melhorar estas coisas, porque, por exemplo, esta questão de como é que os visitantes se portam no nosso site, a questão dos 52 que não passam da primeira página. Isto sem saber a razão é muito difícil saber o que é que nós devemos mudar, não é? Porque admito que muitas das pessoas queiram ver só os trabalhos do dia, e os trabalhos do dia estão na primeira página. Então, a estratégia seria, para fazermos com que as pessoas passem da primeira página, tirar os trabalhos do dia da primeira página. Mas será que é isso o correto? Por outro lado, quer dizer, quando temos aqui cada visitante, em média, vê mais de 3 páginas por dia, quer dizer, também tenho alguma dificuldade em perceber, com toda esta questão dos hiperlinks e assim, como é que só se vê 3 páginas, não é? Porque com a quantidade de hiperligações que nós temos, de facto, há um desinteresse muito grande. E o número de visitantes, então, é assustador, porque eu estava aqui a comentar com a Antonieta só a população do Parlamento, não é? Todos nós, eu faço diariamente muitas pesquisas no nosso site, os senhores deputados com certeza também, etc. E portanto, eu acho estes números todos muito baixos. Enfim. Mas é mais um comentário, mas é basicamente agradecer à doutora Sofia a interessantíssima exposição. Deseja comentar, por favor? Muito obrigada. A questão do bounce rate e dos visitantes que deixam a primeira página tem que ser analisada em complementaridade, por exemplo, com a recomendação que eu deixei de um web survey, para sabermos a avaliação dos utilizadores e aí percebermos, aprofundarmos esta questão. Ou seja, as métricas aqui, estas estatísticas servem para identificarmos dimensões que estavam por explorar. E depois aí, em complementaridade com outras ferramentas, como por exemplo um web survey, que pode ter um link no próprio website, quem for, depois dependendo se querem uma amostra representativa ou não, mas em complementaridade, por exemplo, com uma ferramenta do Web Survey, é possível depois perceber em específico porque é que as pessoas deixam tanto a primeira página e não veem o resto. Como eu disse, em termos médios, comparativos, como por exemplo com o caso francês, esta taxa não é má. Se estivéssemos a falar de uma taxa de 80% seria má, portanto. Eu sei que em termos, se formos analisar que em cada 100, cerca de 53 pessoas deixam a primeira página sem ir para outros links e para outros separadores do website, parece muito, mas em termos comparativos esta taxa é média de websites institucionais idênticos ao do Parlamento. Portanto, não é um valor mau, mas também não é um valor ótimo. Mas lá está, para saber porque é que as pessoas não continuam, pode ser feito essa ferramenta complementar, como do Web Survey, por exemplo, que eu falei. Questão das petições. Eu acho que a diferença entre os dois sistemas é a possibilidade de assinar online e de comentar. O sistema português não permite assinar online, na mesma página, nem comentar, não é? E depois, há uma grande diferença em termos de design, que é isso que se calhar também faz com que eu, pessoalmente, tenha uma percepção de que o sistema escocês seja
ligeiramente mais avançado. Em termos de riqueza, podem ser muito idênticos. Existem estas duas funcionalidades que não acontecem na mesma página, não é? E depois é uma questão de percepção e do design, porque se formos ao website do Parlamento Escocês, do Parlamento Regional e do Sistema Eletrónico de Petições, é mesmo, tem um design fantástico, a acessibilidade é muito fácil, é muito user-friendly, é muito acessível nessa perspectiva. Ao site do sistema. Portanto, as diferenças que eu vejo entre o português e o escocês é a possibilidade de assinar online na mesma página e de comentar, porque de resto são idênticos, são bastante ricos. E a maior diferença talvez seja, não estou aqui a querer avançar, mas talvez seja em termos de design, e isso leva a que eu pessoalmente tenha uma percepção que o escocês seja ligeiramente mais avançado, isso tendo em conta o design e o facto de ser muito user-friendly. O alemão, sim, também é um sistema muito avançado também. Sobre os 3 páginas dos links, aqui é ao contrário. Aqui se o valor fosse muito elevado, é que necessariamente poderia haver uma interpretação negativa, em que a informação estaria muito desconectada e obrigaria o visitante a saltar de link para link. Eu sei que existem muitos hiperlinks internos e é para ver uma coisa, mas também, do ponto de vista de um cidadão comum, ele não sei até que ponto é que ele quer aprofundar tanto essa informação e portanto, uma média de 3 links não me parece. Uma média de 3 links é a página principal, a atividade parlamentar e iniciativas legislativas, por exemplo. Já são 3. Parece-me razoável, não me parece. Aqui, um valor mais alto é que seria preocupante, no sentido em que poderia significar não encontrar informação. Que as pessoas não deambulam no nosso site, vão à procura do que querem. Isso poderá significar uma questão que a maioria das pessoas que visitam ou são staff, ou são investigadores, ou são professores, ou são alunos, assistentes de investigação, portanto toda essa comunidade, deputados, jornalistas, é isso que poderá também significar. O nosso público-alvo está justamente nos setores que Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Obrigado. E agradeço também à doutora Sofia a exposição. Peço desculpa ter perdido a parte inicial. Enfim, só em jeito de complemento, algumas dúvidas que me suscitaram ao longo desta conversa. A questão do web survey, precisamente por termos esta percepção do tipo de público que já atraímos, sendo um web survey com assento no próprio site, não vai focalizar e agravar esse foco, de modo a estarmos a questionar as pessoas que já vêm e queremos abranger precisamente os outros e, portanto, se não será necessário uma outra abordagem populacional, de estudos de amostragem diferentes, de focus groups, o que seja, que permita, de facto, desenhar um site que vá ao encontro, site e interatividade por via das redes sociais, que vá ao encontro daquilo que são as necessidades. Registro a questão da acessibilidade da linguagem em termos de línguas, que é um tema que ainda não tínhamos abordado aqui. A questão do inglês-português eu acho que deve ser debatido. Assim como a questão das redes sociais, eu acho que o reflexo do aumento exponencial do Facebook, por exemplo, também é uma das causas, como foi aqui discutido anteriormente, de afastamento dos jovens da própria rede, porque os pais e os avós começam a estar lá e, portanto, vão para as outras redes e, portanto, o acompanhamento destas tendências é que é, de facto, muito desafiante no contínuo, porque é um trabalho, claramente, que não podemos fazer e terminar. E tem que se desenhar um modelo que permita esse acompanhamento. Registro na tal interatividade, no engagement, como dizia, a importância do design, portanto, até podemos ter as melhores ferramentas do mundo, mas a questão do design. Agora, sendo estudiosa nas matérias de engagement, eu pergunto se há recomendações concretas para aumentar essa interatividade do cidadão, que nós possamos olhar, por um lado. E a segunda pergunta, muito específica, na sequência de uma questão que foi discutida pelo Bruno, Dr. Bruno, era a questão do marketing. E
eu vi que o Parlamento Europeu teve um aumento exponencial de seguidores em todas as redes. Fê-lo apenas organicamente pela melhoria da qualidade da sua intervenção, não fez qualquer investimento de marketing e, na sua opinião, enquanto estudiosa, entende que uma entidade pública como o Parlamento, como a Assembleia da República, deve investir fortemente no marketing da sua presença online. Eram estas pequenas questões que eu deixo. Sobre a questão do Web Survey, é uma questão muito interessante e eu aqui acho que deveria ser realizado também técnicas diferentes e complementares. Se realmente chegarem à conclusão de que quem utiliza o website são sobretudo pessoas especializadas, desde os próprios deputados, aos serviços técnicos, aos funcionários, aos investigadores, aos jornalistas, não deixa de ser necessário fazer uma avaliação de como é que eles avaliam e quais são as suas percepções sobre o website. Até porque se eles utilizam, continua a ser na mesma necessário avaliar a acessibilidade, avaliar a linguagem. Para perceber também como é que, para não transformar o website em resultado desse web survey apenas exclusivo para um website profissional, para quem trabalha estes assuntos, e para manter o website aberto a todos os cidadãos, é possível desenvolver uma estratégia complementar através de focus groups, de fóruns online, de entrevistas, outro tipo de inquérito que não online, por exemplo. Aqui também poderá incluir estudos experimentais, em que realmente as pessoas, despendendo algum do seu tempo, analisam o website e percorrem o website e preenchem uma grelha de critérios, e assim complementar, ter uma avaliação, ter um inquérito online no website, em que, à partida, também aí poderão saber quem são os utilizadores, poderá ter essa pergunta, o ramo profissional, e aí conseguirem fazer uma triagem de quem chega ao website, não é? E realmente, depois de fazer essa avaliação e depois de aplicar essa técnica do web survey, por exemplo, chegarem realmente à conclusão que são sobre profissionais especializados que o utilizam, e para manter o website acessível a todo o resto da sociedade, utilizar o tipo de técnicas, como disse, os focus groups, as entrevistas qualitativas, as consultas online, por exemplo, um fórum online sobre como melhorar o website ou que serviços gostariam de ver no website do Parlamento. Essas técnicas todas em conjunto acho que responderão melhor à pergunta de como melhorar o website. O inglês-português, eu falei aqui dessa questão porque realmente para mim é uma dificuldade. Como eu analiso os parlamentos europeus, em termos da internet, para mim é uma enorme dificuldade porque 60% dos conteúdos não estão traduzidos. Normalmente são traduzidos os separadores, mas depois dentro dos separadores, nem falo dos documentos, falo dentro dos separadores, dos links, o texto está noutras línguas. Para mim dificulta-me bastante e isso é uma questão cada vez mais presente, porque cada vez mais a sociedade é composta por diferentes pessoas que falam diferentes línguas e Portugal então atrai muitos estrangeiros e portanto que com certeza também terão curiosidade e interesse em aceder, portanto isso também é uma questão interessante. Sobre o afastamento dos jovens ao Facebook, isso é verdade e é por isso que o Parlamento Europeu desenvolve uma estratégia multicanal, em que consegue chegar a eles de qualquer das formas. Porque se não é pelo Facebook, é pelo Twitter. Se não é pelo Twitter, é pelo Flickr. Se não é pelo Flickr, é pelo Vimeo. Portanto, um modelo multicanal que realmente consegue chegar aos jovens. O que no Parlamento Europeu, tendo as características institucionais que tem, tendo em conta o facto de ser uma instituição supranacional, faz ainda mais sentido ter esta estratégia multicanal, claramente. Portanto, tendo em conta que as redes sociais estão sempre a evoluir, isto é um trabalho que nunca acaba. E um estudo publicado hoje fica desatualizado amanhã e um Facebook tem que estar sempre continuadamente a ser melhorado. Um Facebook, outra rede. Sobre o marketing e o investimento nesse marketing, a explosão das redes sociais do Parlamento Europeu não se deve só à melhoria dos conteúdos que colocam deve sobretudo às equipas de marketing. As equipas para as redes sociais são cerca de 25 pessoas, têm quase uma por cada nacionalidade e têm técnicos especializados, mas também têm recursos financeiros para isso. Eu acho que eles investem diretamente. Sim, sim.
e depois tem uma equipa de técnicos por trás. E depois, por exemplo, há pouco estavam a falar sobre... resistiram um pouco à ideia do Facebook, porque os serviços podiam não estar legitimados para responder. E, por exemplo, o Parlamento Europeu, há uns anos, eu agora não sei se provavelmente já será diferente, eles mensalmente faziam 2 chats com parlamentares, portanto, onde essas questões eram respondidas então por pessoas legitimadas institucionalmente para as responder. Portanto, essa é uma das formas de fazer. Sobre o engagement, pode-me recordar, peço desculpa a questão. Apenas na lógica que nós temos discutido muito aquela questão da centralidade do cidadão na construção do site e como disse que muito do seu trabalho é em torno do engagement, portanto, que exemplos práticos ou que boas práticas, se quiser, podemos identificar para fortalecer exatamente essa interatividade, porque nós vemos que com a televisão passamos a acompanhar, com as redes sociais, por vezes começa-se a interagir, mas na realidade queremos dar esse salto substancial de uma participação ativa. E como é que nós poderemos, de facto, alcançar esse objetivo? Obrigada. Eu estudo engagement no sentido em que eu proponho uma escada de engagement que vem desde literacia política e educação política, como no sentido dos parlamentos promoverem essa literacia política como uma forma básica de engagement online. A seguir da literacia política é a disponibilização e difusão de informação. É uma segunda escada, digamos assim, para que o Parlamento consiga envolver os cidadãos. O terceiro degrau é a comunicação e a interatividade. O quarto é a participação pública e a participação cívica. E o quinto, que não existe hoje em dia em nenhum país, que é o controle público, que é, por exemplo, através da internet, o Parlamento dar o controle público de uma decisão. Por exemplo, devem conhecer o e-Democracia no Brasil e o e-Cidadania, que basicamente permitem o quarto ponto da escada, que é a participação política e cívica e um pouco de controle político. Eles permitem, por exemplo, uma das coisas mais avançadas que permitem é cada indivíduo, cada visitante do website pode promover alterações a um projeto de lei que esteja a ser discutido. Isso já é um avanço tremendo e uma forma de promover engagement, porque realmente mas isso depois tem um problema de representatividade, porque quem está a fazer essas alterações é um segmento muito minúsculo da sociedade, não é? E, portanto, também há os orçamentos participativos, também é outra forma de engagement. Portanto, eu diria que o engagement, na minha perspectiva, começa pelo fomento da literacia política e educação política. Por exemplo, isto é medido se no website do Parlamento há lá informação sobre o sistema parlamentar, sobre a Constituição. Uma segunda etapa será a disponibilização de informação. A maioria dos websites dos Parlamentos Europeus é onde eles se centram mais. Os websites dos Parlamentos Europeus centram-se muito mais na disponibilização de informação do que na comunicação e na interatividade. Eles fazem, digamos, um acervo online dos documentos e da legislação e pouco interagem. Nessa escada de engagement, a terceira questão é, com certeza, a comunicação e interatividade. Como é que há várias ferramentas que podem ser utilizadas para comunicar e para interagir, e assim sucessivamente. Portanto, o engagement é um processo complexo, multidimensional, que não pode ser medido só por um indicador, só por uma dimensão, e é mais rico do que participação. Gostaria de trazer esta questão aqui, que é diferente. Um indivíduo pode participar, mas não estar envolvido no processo. Então, participação e engagement são duas dimensões diferentes. O website pode promover participação, mas pode não promover engagement, porque engagement é mais amplo, digamos assim, é um conceito mais amplo. Tal como abertura e transparência não são a mesma coisa. Pode-se dar abertura aos documentos, mas não ser transparente. Portanto, aqui e vice-versa, são distinções importantes a ter em conta: a abertura e transparência e participação e engagement. Muito obrigado. Eu creio que podemos dar por concluída a nossa audição, extraordinariamente frutuosa.
e reiterar os meus agradecimentos à doutora Sofia, porque nos deu aqui um contributo de reflexão muito relevante e que posso assegurar-lhe contribuirá para, espero, resultados positivos do nosso trabalho. Muito obrigada. Eu também aprendi bastante e com certeza também terá frutos no meu doutoramento. Muito obrigado. Eu pedia-vos o favor de podermos ficar só mais um minuto para uma breve troca de impressões.